Bom dia. 1 Samuel, capítulo 4. Livro de 1 Samuel, capítulo 4. E a palavra de Samuel se espalhava e era respeitada em todo Israel. Naqueles tempos, aconteceu que Israel partiu para guerrear contra os filisteus e acampou nas proximidades da cidade de Ebenezer, enquanto os filisteus acamparam-se junto a Afec. Os filisteus organizaram sua frente de combate em linha para enfrentar Israel, e depois de violentos embates, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 israelitas no campo de batalha. Quando os sobreviventes chegaram ao acampamento, os anciãos, os líderes de Israel indagaram-lhe: por que fez hoje o Senhor que fôssemos feridos e vencidos pelos filisteus? E concluíram: vamos a Siló buscar a arca do nosso Deus, que venha para o nosso meio e nos livre da mão dos nossos inimigos. Israel partiu para a guerra contra os filisteus e foi derrotado. Mas nós já sabíamos que, mesmo porque Deus já tinha enviado um profeta para falar com Eli, tinha usado o próprio Samuel para dizer que ele ia fazer algo grandioso, que todos iriam perceber, que as pessoas não vão conseguir nem ouvir. O povo estava no erro, o povo estava no pecado. Quando nós estamos em erro, em pecado, todas as guerras, todas as batalhas que enfrentaram, nós vamos ser derrotados. E eles agora foram derrotados. Aí voltaram, reuniram com os anciãos, mas por que Deus permitiu essa derrota? Que nós perdêssemos, tantos dos nossos morressem. Aí entenderam que a conclusão era porque não estava com a Arca da Aliança. A Arca estava em Siló. Então mandaram buscar a Arca da Aliança. Às vezes nós erramos tanto, cometemos tantos erros, e na hora do perigo, na hora quando nós estamos sendo derrotados, aí nós lembramos de Deus. Mas às vezes nessa hora, quando nós só lembramos dele naquela hora para solucionar aquele problema, para nos tirar daquela aflição, às vezes ele não vai nos tirar. Porque nós escarnecemos, brincamos muito. Nós não queremos saber de Deus, mas quando vem a suspeita de uma doença, é uma doença maligna, é um câncer maligno, uma destruição no casamento, um divórcio, uma perda de emprego, uma dívida, um desalojamento, enfim, qualquer que seja o mal, aí nós lembramos de Deus. E nós queremos que Deus resolva. Às vezes o Senhor não vai nos atender. Eles lembraram agora e falaram: não, vamos buscar a Arca da Aliança lá em Siló. Então as autoridades do povo mandaram trazer de Siló a Arca da Aliança do Senhor dos Exércitos, que está entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a Arca da Aliança de Deus. Assim que a Arca da Aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar tão alto que o chão ao redor estremeceu. Os filisteus ouviram aquele brado extraordinário e exclamaram: que significa esse forte grito no acampamento dos hebreus? Quando foram avisados de que a Arca da Aliança do Senhor havia chegado ao acampamento dos hebreus, grande temor tomou conta dos filisteus e comentavam entre si: Deus veio ao acampamento dos hebreus. Ai de nós, nunca aconteceu algo assim. Ai de nós, quem poderá nos salvar destes poderosos deuses? São os mesmos deuses que feriram o egípcio com toda espécie de pragas no deserto. Eles mandaram buscar. Quando a arca chegou, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, vieram junto trazendo a arca.
quando chegaram todo o acampamento, Israel pulou de alegria, gritaram. Como era muita gente, os pulos dele fez a terra tremer. Quando nós percebemos isso, quando existe uma pisada forte, por exemplo, a terra ali naquela região treme. Então todos eles pulando ali, a terra ao redor tremeu. Eles gritando de alegria, eles acreditaram que agora nós trouxemos, então Deus vai nos atender. Agora Deus vai lutar a nossa guerra, nós vamos vencer. Já contaram? Alegria. Mas nós vamos ver que eles vão se decepcionar. Porque não adianta nós praticarmos, fazermos o que quisermos e depois, não, agora eu vou vencer. Não abandona o pecado. Eu conheço muitas pessoas que estão no erro, no pecado. Hoje eu vou para a igreja, eu vou buscar a minha bênção. No alegre, penso, vamos buscar a bênção, não vamos buscar. Pastor, eu estava no erro, eu estava assim, mas eu fui para a igreja, eu fiz uma campanha, eu fiz um jejum. Não vai resolver nada. Você não se limpou, você não se converteu. Você veio buscar uma bênção, você veio buscar só uma vitória, não é assim. Tem que se aproximar do Senhor. E a única maneira de se aproximar é abandonando o erro, abandonando o pecado, abandonando a idolatria, abandonando a rebeldia. E é isso que tem que ser feito. Eles se alegraram, pensando, agora vamos vencer. Mas nós vamos ver que não é assim. Os filisteus falaram, vem cá, que alegria é essa? O que está acontecendo lá no acampamento deles? Falou, olha, isso é porque o Deus chegou lá no acampamento, a arca chegou. E nós nunca vimos um Deus tão grandioso, um Deus tão poderoso como esse. Esse é aquele Deus que venceu o Egito. Tiraram os Israel de lá, feriu o Egito com pragas, com tudo mais. Como é que será? Nós vamos ser derrotados. Mas vamos ver também a reação deles. Eles começaram a se lamentar, mas ao mesmo tempo, alguns deles se levantaram e os encorajaram. E concluíram, sede fortes, ó filisteus, e sede homens corajosos, a fim de que não vos tornei escravos dos hebreus, como se eles foram vossos escravos no passado. Sedes homem e lutai bravamente. Eles entenderam lutar, falaram, nós vamos lutar. Vamos ser fortes, não vamos ser escravos, nós vamos vencer. E assim os filisteus partiram para a luta, e Israel acabou sendo vencido. Cada israelita teve que fugir correndo para sua tenda. O massacre foi enorme e horrível. Israel perdeu 30.000 soldados a pé. Então os filisteus se apossaram da arca de Deus. Ofni e Finéia, os filhos de Eli, foram mortos. Deus já tinha dito que eles iriam morrer junto no mesmo dia. Acabaram de ser mortos, os filhos de Eli. A arca da aliança, aquilo que representava a Deus, o inimigo pegou. Pela primeira vez, eles pegaram. Eles roubaram, tomaram de assalto, mataram tudo, a maioria dos soldados, foram 30.000, o restante saíram correndo, fugindo, e eles ainda se apossaram da arca da aliança, da arca de Deus. E levaram. Os dois, que seriam supostos sacerdotes, Ofni e Finéias, foram mortos. A palavra de Deus se cumpriu. Porque agora a arca daqui nós vamos vencer, não. Porque estou agora na igreja. Eu agora comecei a ler a Bíblia, estou participando de uma campanha. Eu estou participando de um jejum. Eu ofertei na igreja, agora Deus vai me abençoar. Não vai. Primeiro se converte. Não existe um depósito de bênção, você só vai para buscar sua bênção. Não temos um Deus tolinho só aqui para te atender e não está vendo as suas rebeldias. O nosso Deus conhece seu pensamento. Ele conhece os desejos do seu coração. Converta-se. Não será derrotado. Com a Bíblia na mão você é derrotado. Dentro de uma igreja você é derrotado. Você de joelho orando você é derrotado. Converta-se, Senhor. Naquele mesmo dia, um homem de Benjamim,
ou seja, da tribo de Benjamim, descendente daquela tribo, correu da frente da guerra até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Estava muito angustiado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou tudo sobre a matança que ocorrera. Imediatamente a cidade inteira começou a gritar e a se lamentar. Um homem, um descendente lá da tribo de Benjamim, conseguiu sair correndo, ele já saiu em estado de humilhação, roupa de humilhação, foi correndo até Siló e chegando em Siló ele contou tudo o que aconteceu. O povo já começou a se lamentar, a chorar, desespero, né? Israel perdeu pessoas mortas. E ele estava sentado ali perto da entrada, porque ele estava angustiado. Ele já imaginava, temia pela arca, poderia perder a arca de Deus. Ele ouviu o clamor do povo ao longe e perguntou: que grande alarido é esse na cidade? E o benjamita se apressou, veio correndo trazer as notícias a Eli. Estava Eli com 98 anos de idade, seus olhos já fracos não se movia mais, e ele não conseguia mais enxergar. Assim que o encontrou, o mensageiro lhe disse: estou chegando do campo de batalha, consegui fugir das fileiras, e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. Diante do que Eli indagou-lhe: o que aconteceu, meu filho? O homem lhe deu a notícia: Israel teve que fugir dos filisteus. E terrível carnificina, fomos derrotados, e seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos. Além de tudo, os filisteus tomaram a arca de Deus. Assim que o mensageiro mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, próximo do portão da cidade, onde estava, quebrou o pescoço e morreu, porquanto era idoso e obeso. Eli julgou e liderou o povo de Israel durante 40 anos. Então ele chega, ela procura saber, aquele benjamita fala, olha, foi uma carnificina, muitas mortes, o que escaparam teve que fugir, os seus 2 filhos estão mortos, a arca de Deus foi tomada. Essa situação. Ele já era gordo, não era obeso, como a Bíblia nos fala, estava ali sentado. Quando ele ficou sabendo disso, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu também. A palavra de Deus se cumpriu. O pai e os 2 filhos morreram. Tudo no mesmo dia. Não vai ter mais nada. Que a palavra de Deus se cumpriu. Deus tinha avisado. Deus avisou sobre a desobediência dos filhos dele, sobre o pecado. Ele não mudou. Ele simplesmente calou. Ouviu e calou. Boa é a vontade do Senhor. Ser feita a vontade do Senhor. Mas ele não procurou mudar. Quando eu citei Ezequias. Ezequias, no primeiro momento, ele teve uma reação diferente. Quando Deus enviou o profeta Elias para falar que ele ia morrer, para ele colocar as coisas dele onde ele ia morrer, ele não aceitou. Ele virou para o canto, ele buscou o Senhor, ele orou o Senhor, ele clamou o Senhor, e o Senhor deu mais 15 anos de vida para ele. Mas da mesma forma que ele teve esta reação positiva no final, quando a Babilônia enviou seus para examinar o que tinha no palácio, e o profeta Isaías alertou, ele simplesmente ficou sabendo que não era na época dele, era na época de outros. Ele falou, não, boa é a palavra do Senhor. A mesma coisa que tinha acontecido com Eli, em vez dele procurar corrigir seus filhos. Então a palavra dele se cumpriu. 2 filhos morreram, a arca da aliança foi levada, ele morreu. Nós somos avisados quando nós estamos no erro. Nós somos exortados quando nós estamos no pecado. Sempre tem alguém nos falando. Deus sempre via seus anjos, que são pessoas normais. Porque quando nós falamos em anjo, nós não estamos falando de ver um anjo voando, chegar com asas não. Deus envia pessoas. Da mesma forma que ele está me usando agora para falar com as pessoas.
Eu vi a pessoa chega e diz, olha, você está fazendo isso é errado, muda. As pessoas não querem. Aí quando vem um castigo, busca em Deus. Aí não tem mais jeito. A nora de Eli, a esposa de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter o bebê. Quando ela recebeu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada pelos filisteus e que o seu sogro e seu marido haviam morrido, começou a sentir fortes dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam lhe rogaram: tenha coragem, anima-te, porque tivesse um filho. Ela, porém, nem conseguiu responder nem dar atenção. Ela deu o nome do menino Icabo, querendo dizer, foi a glória de Israel, aludindo ao fato de a arca de Deus ter sido tomada, e por causa da morte do seu sogro e do seu marido. E completou afirmando, a glória foi exilada de Israel, porque a arca de Deus nos foi tirada. A nora de Eli, grávida, prestes a dar luz. Aí quando recebe todas essas notícias, claro, acaba a questão física apressando então o parto. E ela ali no parto, ela deu à luz a um menino, mas morreu. E ela colocou o nome do menino como a glória de Deus foi tirada. E aí Cabo. E por quê? A palavra de Deus se cumprindo. Ela também morreu. Você dá a família de Eli, no mesmo ano foram 4 pessoas. Trocou essa criança. Nós vamos ver também a história desta criança. A arca de Deus era uma representação para todo Israel da presença de Deus. Desde quando saiu do Egito, ela foi feita ali no deserto, representava o poder de Deus. Agora eles permitiram, com o erro deles, com a rebeldia deles, com o pecado deles, que a arca fosse tirada. O inimigo levou a arca, que era tristeza, desespero. Não existe mais a proteção de Deus. É isso que eles pensaram. Por isso a tristeza. Por isso essa afirmação. A glória foi exilada de Israel, porque a arca de Deus foi tirada. 1 Samuel, capítulo 5, desculpa. 1 Samuel, capítulo 5. Depois de tomar a arca de Deus, os filisteus a levaram de Ebenezer para a cidade de Asdod e a depositaram no templo que eles dedicaram ao deus Dagon, ao lado da sua estátua. No dia seguinte, ao romper da manhã, os moradores de Asdod observaram que a imagem de Dagon estava caída de cara no chão, exatamente da frente da arca do Senhor. Imediatamente eles ergueram a estátua de Dagon e a colocaram de volta em seu lugar. Eles levaram a arca da aliança, levaram a arca de Deus para lá. Só que levaram para a cidade dele, que é Asdod, e levaram para o templo do Deus deles, tal do Deus Dagon. E colocaram junto desse Deus Dagon. Colocaram hoje, só que no dia seguinte chegaram e encontraram então a imagem, a estátua desse Deus Dagon tombada ali no chão diante da Arca da Aliança. Ou seja, esse suposto Deus, esse demônio, essa imagem estava de cara no chão diante da Arca da Aliança, como se estivesse reverenciando a Deus, como se estivesse submetendo o Senhor. Eles pegaram aquilo, levantaram de novo aquilo, colocaram no lugar novamente esse tal de Deus Dagon deles. Contudo, na manhã seguinte, quando se levantaram ao raiar do dia, lá estava novamente Dagon caído, rosto em terra diante da arca do Senhor. As mãos e a cabeça da estátua de Dagon haviam sido quebradas. Eles estavam sobre a soleira, só o seu corpo ficou no lugar.
No dia seguinte, vamos lá, novamente Dagon, essa imagem prostrada diante do Senhor, só com as mãos cortadas, cabeça cortada, só ali o touro estava ali. Cortada ali, estava lá na soleira, não estava ali em frente. Mostrando que houve mais do que só cair e quebrar. Não foi isso. Foi cortado e colocado lá na soleira as partes. E o tronco ali diante do Senhor, como se tivesse reverenciado. Nós temos que saber que só existe um Deus, é o nosso Deus. Todo o resto é mentira, todo o resto é engano, todo o resto é se submeter ao Senhor, querendo ou não. Não importa as nossas crenças, não importa o que nós pensamos, esta é a realidade. Só existe um Deus, só existe o Senhor. E todos têm que se render a Ele. Colocar diante lá no templo de uma imagem que disseram que seu Deus Dagon. Nós vimos o resultado aqui. É por esse motivo que até os sacerdotes de Dagon e todos que adoram em Asdod não pisam sobre o patamar junto à entrada da porta do seu templo. Passado estes acontecimentos, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e das cidades vizinhas, trazendo destruição sobre todos eles e afligindo-os com pestes e tumores diversos. Depois disso, além do mais, começou a acontecer Deus realmente agiu ali no povo dos filisteus. Caroços, pestes, todo tipo de mal sobreveio sobre eles. Deus estava fazendo ali, não cuidar ali agora para defender Israel, mas simplesmente punindo, porque eles roubaram, eles tomaram a arca de Deus. Então o mal veio sobre os filisteus. Peste, tumores diversos. Quando os habitantes de Asdod notaram o que estava acontecendo em toda parte, exclamaram: não fique mais conosco a arca do Deus de Israel, porque a sua mão se endureceu contra nós e contra o nosso Deus Dagon. O falou: não, tem que tirar essa arca daqui, esse do Deus de Israel. Porque a mão dele, ele está fazendo isso contra nós. Ele que fez isso contra o Deus Dagon. Mostrando que o Deus Dagon deles não era nada, que o nosso Deus era Deus. É Deus. Mostrando que o nosso Deus puniu o teu Deus deles. A imagem deles. Eles reconheceram. Falou: não, é melhor, vamos tirar essa arca daqui. Deus se enfureceu, ele está nos castigando, castigou até o Dagon. Então mandaram que alguns mensageiros fossem chamar todos os 5 príncipes filisteus e lhe indagaram. Ou seja, são 5 cidades, os 5 principais da liderança de cada cidade dos filisteus. E vamos consultar. O que devemos fazer com a arca do Deus de Israel? E tomaram a seguinte decisão: a arca de Deus de Israel seja transportada imediatamente a Gate, e então levar a arca do Deus de Israel. Entretanto, logo depois que a arca chegou àquela cidade, o Senhor Deus castigou severamente aquele povo e pôs medo em todos os habitantes daquela região. Surgiram tumores em todas as pessoas de Gade, nos idosos e nos jovens, tanto nas mais importantes e ricas, como nas mais humildes e pobres. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca do Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: eis que trouxeram a arca de Deus de Israel para nos destruir, e a nós e toda a nossa gente. Imediatamente enviaram mensageiro a todos os príncipes e governadores dos filisteus com a seguinte súplica: devolvei o quanto antes a arca de Deus de Israel, que ela retorne ao seu lugar e não mais provoque a nossa destruição e o sofrimento do nosso povo. Em verdade, um grande pavor de morte se observa em todos os habitantes daquela cidade. Tanto pesara a poderosa mão do Deus ali. De Deus ali. Mas sem saber o que faz, chamaram os príncipes, o que decidiram, não, manda para a cidade de Gate.
Mandaram então para lá a arca. Só quando chegaram o povo já começou a gritar. Falou, não. Mandaram essa arca de Deus para cá. Vai trazer morte, desgraça. E assim aconteceu. Veio sofrimento, dor, peste, tumores. Tanto nos pobres quanto nos ricos. Em todos. Todos sendo afligidos. A mão de Deus pesou contra todos eles. E eles entraram, criaram um pavor, um pânico. Não queriam mais a arca de maneira nenhuma. Tá vendo o que estava acontecendo? Falou, não, nós não queremos mais essa arca aqui. Tem que tirar a arca de Deus daqui. Vamos mandar de volta a arca. Porque ela não... Ela está trazendo destruição. Isso em Ecrom. Porque a primeira arca foi para Gate e lá causou destruição. Agora em Ecrom o povo não quer aceitar. Por aqui não. Mas o que nós devemos entender, aprender com isso, é que Deus, Jesus disse assim, olha, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por Jesus é contra Jesus. A mão do Senhor está estirada para nos abençoar. Mas quando nós nos colocamos de maneira contrária a Ele, essa mesma mão que é para abençoar vai nos castigar. As pessoas muitas vezes vêm falar, pastor, o diabo fez isso, ou colocou isso na minha vida, fez isso, fez aquilo. Se fez, porque Deus permitiu. Porque o diabo não tem poder. O poder que o diabo tem é aquele que Deus permite, aquele que Deus dá. O diabo só pode agir, tocar em alguém, fazer alguma coisa com a permissão do Senhor, com a vontade do Senhor. Caso contrário, não acontece. Então nós temos que aprender a nos submeter ao Senhor. Quando nós nos submetemos, fazemos a vontade dele, não tem diabo, não tem demônio, não tem nada. Este povo, que era inimigos de Deus, adversário do Senhor, estava com a arca de Deus, roubaram não com a intenção de porque amavam, queria adorar o Senhor, mas sim para destruir Israel, o povo de Deus. Então Deus agora está causando destruição de a arca. A arca chegou então em Ecrom, o povo não aceitou. Pediu para devolver, falou que não queremos. Aqueles que não morriam rapidamente eram afligidos com vários tumores, grito de dor, e a aflição subiam incessantemente até o céu. As pessoas que não morriam imediatamente tinham tumores, tinham aflições e vários tumores e viviam gritando de dor. Aonde que a arca estava, onde que a arca passava. Não trazia bênção, estava trazendo maldição para aquele povo. Aquele povo que era adversário do Senhor. Aquele povo que estava lutando contra o povo do Senhor. Que apossaram da glória de Israel, da arca da aliança de Deus. Eles estão sofrendo, gritando, desesperados. Eles agora vão ter que achar uma solução para esta arca, senão serão todos aniquilados. Às vezes, nós, não, pastor, eu vim para a igreja, eu estou frequentando a igreja, estou participando de uma campanha disso ou daquilo, mas os problemas se avolumaram. Se examine. Vai se examinar. Vai ver o que você está fazendo. Você é amigo de Deus ou inimigo? Estou na igreja não quer dizer nada. As igrejas denominacionais, os templos estão lotados, cheios de pessoas que são inimigos de Deus. Estão ali por estar. Falam, citam o nome do Senhor, citam o Evangelho, mas não amam, não respeitam, não praticam a palavra de Deus. Se nós não praticarmos, nós não vivermos a palavra de Deus, não adianta estarmos em templos, não adianta estarmos fazendo jejum, não adianta estarmos participando de campanha, de desafio, de fogueira, recebendo amuletos, fita, palito, um monte de coisa que se dão hoje e se entrega nos templos. Participando de campanha, mais campanha. Porque isso não resolve nada, isso não é a solução. A solução é nós nos rendermos ao Senhor.
que se nós não nos rendermos a Ele, nós vamos apanhar, nós vamos sofrer, nós vamos ser castigados. Nós vimos aqui. Hoje nós concluímos também o capítulo 5 de 1 Samuel. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do capítulo 6. E nós vamos ver qual a solução que estes filisteus acharam para se livrar do castigo de Deus, para se livrar da Arca da Aliança. Mas todo o entendimento da resposta, tudo que nós queremos saber está na Bíblia. Por isso eu digo, em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Bom dia.